O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus aos chefes dos fariseus que eu tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Queridos casais, nós temos nessa missa da Encotréia, a missa para os casais, a gente tem uma liberdade maior em poder conversar com vocês sobre alguns temas que o sacerdote constantemente lidar com essas situações. Em 24 anos eu sou padre, e como a gente depara com situações que vão minando o casamento, que vão minando a família, e constantemente, diariamente, o padre lidar com essas situações. E quando eu celebro a missa para os casais, eu tenho essa liberdade em conversar com vocês. Muita gente não fala, o padre fala para mim, não estou falando para você nem para você. É uma missa que a gente fala no aspecto geral de coisas que a gente convive no dia a dia, essa é a nossa caminhada. E quando um casal ou a pessoa conversa com o padre, então aquilo que a pessoa disse entre ela e o padre. E quando o padre fala para a comunidade, ele não cita o nome, fulano falou isso, não, porque são fatos que acontecem constantemente. O intuito é ajudar o casal, seja conversa em particular ou também esse dia de hoje, um dia específico, para a gente ter essa conversa em coisas que a gente sabe e depara uma realidade que nós deparamos constantemente com ela. E pensando, eu sempre fico pensando, quando temos em Encotréia, que tema eu vou escolher para falar na missa de Encotréia. Eu sempre tenho uma lista de vários temas, e a gente ali, cada missa escolhe um tema para a gente estar conversando. E o tema que eu propus para a gente refletir hoje é sobre a infidelidade no matrimônio. Olha, é uma realidade que nós vivemos hoje, em que a gente sabe que o casamento, às vezes, muitos casamentos estão indo embora diante da infidelidade. Por quê? Quando a gente atende, geralmente quando o homem fala da infidelidade dele, ele vai dizer: padre, mas a gente, o homem, por exemplo, ele tem direito, ele tem direito, porque a natureza do homem, qual o direito que ele tem a mais do que a esposa tem? Ou qual o direito que a esposa tem a mais do que o esposo tem? Então é algo que traz muita dor, muito sofrimento. E às vezes, quando nós entendemos, a pessoa chora: não, padre, mas eu sou muito discreto, ninguém está sabendo, ninguém sabe disso, então eu sou muito discreto. Qual a diferença tem de ninguém saber e você continuar na mesma dificuldade que você tem? Ninguém sabe,
né? Ninguém sabe. Então, não atrapalha no casamento não, porque minha esposa não sabe, né? Ninguém sabe. Mas, porque para da nossa natureza, né? Então, é difícil a gente ser fiel no casamento. Né? E você conversar com a pessoa para levá-la a entender que não faz parte do casamento, né? Não faz parte, porque o homem não é porque é da pureza que ele tem esse direito, né, de buscar também esse caminho, que não é um caminho que vai edificar no seu matrimônio de forma alguma, não vai edificar. Rapaz, vai ser só uma vez, depois você abre o caminho, né? E às vezes vai acontecer mais de uma vez, e você deixa isso guiando o seu matrimônio. A dor é muito grande. Ninguém descobre. Não é questão de ninguém descobrir. A questão é que aquele que é o principal, ele sabe que é Deus. Nós não escondemos de Deus. Então Deus sabe. E a questão da dificuldade e a questão da gravidade independe se alguém sabe ou não, se a esposa sabe ou o esposo sabe, a gravidade é uma só. E vocês, mais do que eu, né, sabem da dor que é muito grande, e vocês, às vezes, da família, vocês, como alguém que vocês conhecem, já passou por essa dificuldade, o quanto, né, traz um transtorno, o quanto é dolorido. E para o homem aceitar a infidelidade da esposa é muito mais difícil. Raramente o esposo é capaz de perdoar a esposa se ela, né, cair nessa tentação, nessa dificuldade. Raramente o homem perdoa. Vocês sabem disso, né? É uma realidade. A mulher muitas vezes consegue perdoar, né? Consegue perdoar. Muitas vezes a mulher consegue, mas o homem é muito difícil. Nessa caminhada, um casal que sou amigo deles até hoje, muito amigo deles, e conseguiu, né, ela caiu nessa dificuldade e chegar ao ponto, né, de deixar minha casa, né, e depois o marido a acolheu novamente. É raro. Já atendi alguns casos assim, mas é muito difícil. Sempre a mulher, ela está mais aberta, nem todas, né? A mais aberta ao perdão numa situação dessa. E tem alguns maridos também que estão abertos ao perdão quando há essa dificuldade no matrimônio. É uma realidade que parece que cada dia que passa, ela se torna mais constante. E vocês sabem da dor, do sofrimento, né? Hoje eu já falei algum dia, porque começa a infidelidade hoje, talvez ela comece nas redes sociais, né? É muito fácil. Você começa nas redes sociais e vai se agravando, até chegar um dia que vai ali a gravidade vai aumentar, aí os dois se encontram. Então tudo está arquitetando, vai tempos. A conversa começa assim de uma forma tranquila, depois vai se agravando. Olha, quanta dor, né, que a gente conversando com o casal, com o esposa, né, a gente vê o coração dilacerado quando isso acontece. Nunca pensei isso na minha vida, né? Nunca pensei, mas eu estou disposta a recomeçar novamente. Olha, errar, ninguém tem sempre, ninguém pode dizer eu nunca faço isso, mas a persistência é difícil, né? Olha, eu errei, eu quero reconciliar, e vou sempre estar recaindo de novo. Estou sempre recaindo. Já é a quinta
vez que isso acontece, eu procuro de novo, né? Já não estou aguentando mais tanta dor. Então, olha, você errou, você se arrependeu, teve o acolhimento, mas tome o certo. Não fica perseverando naquilo isso aqui, não. Olha, eu já tive a oportunidade e agora eu vou continuar no mesmo erro. E eu sei que a dificuldade é muito grande. E quando isso acontece, a confiança nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Né? A confiança nunca mais é a mesma. Qualquer coisa te leva a cuidado. Porque já aconteceu uma vez e tudo que acontece você já está associado. Ah, mas está acontecendo de novo porque é algo muito grande. Né? Então você tem que ir com medo de acontecer de novo. Você tem que ir com medo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês: não assustem não. Né? Não assustem não. Porque a gente, às vezes, na inocência do Pai, né, pensar que o nosso mundo acontece. Acontece só em grandes capitais e grandes centros. Aqui, na nossa realidade, né, na nossa cidade, casais que saem, 2 casais, e depois eles saem e trocam de esposo e esposa. Né? Então eu pensei que na nossa região aqui não existia isso. Então quando a pessoa me falou, né, eu pensei que era só coisa de capital, mas está aqui no nosso meio, né? Está bem próximo de nós. Ah, padre, mas é normal, né? É outra experiência. Outra experiência. Que respeito tem esses 2 casais, né? Quando não sai 3, quando não sai 4, e ali eles se trocam, né? É normal. Está acontecendo, tá? É normal. Olha, se você é um casal cristão, como que isso é normal? Né? Como? Nunca. Nunca. Que falta de respeito com o outro. Que falta de respeito você estar ali e saber que a sua esposa é contra um homem e a esposa saber que a esposa é contra a mulher. E são casais amigos. Né? A amizade cresceu muito, né? A amizade é muito além. Gente, eu não estou dizendo coisas que é mentira, não. Vocês sabem que isso existe, né? Mas a gente fica escandalizado com tantas coisas que acontecem. Então, casais saírem, se trocarem. Qual respeito tem o matrimônio? Qual respeito tem para com a família, para com os filhos? Onde você quer educar os seus filhos? Como você quer educar os seus filhos? O que você vai ensinar para eles quando eles fizerem coisa errada? Você está muito pior, porque os filhos ainda são inocentes, né? E você não. Então isso nunca é normal e nunca vai ser normal. Vocês sabem disso? Olha, tem coisas que a gente tem que evitar. Não criar situação. Porque se eu criar situação, eu não vou conseguir sair dela, não. Eu vou cair naquela situação. Né? Eu não consigo criar uma situação, depois que eu sair, eu vou cair no pecado, eu vou cair no erro. Então, olha, muito cuidado, né? Muito cuidado com as suas atitudes. Preserve o seu casamento, preserve a sua família. Olha, quando as pessoas dizem que a sociedade diz que é normal, a sociedade está fazendo isso, né? A sociedade diz que é normal, mas Deus não fez assim. Deus não fez assim. Onde todo mundo fala que é normal, Deus não fez assim. E quem abençoou o seu casamento? Foi Deus. Foi Deus que abençoou o seu casamento. Então Ele não fez assim. Não fez. Mas nós queremos distorcer aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Se foi Deus que fez, Ele não fez mal feito, não. Se foi Deus que abençoou, Deus não abençoou os rituais, não. Deus abençoou. Então lembre que
Deus te abençoou. Foi Ele que abençoou. O Pai está ali, é um instrumento, mas a bênção é Deus. Então, enquanto todos dizem que todo mundo está fazendo o que é assim, mas Deus não fez. Lembre, Deus não fez assim. Muito cuidado, né, com as coisas que você vai dando muita liberdade. E você pode se dar mal nessa liberdade que você vai dando. Preserve o seu casamento, preserve a sua família. Então a dor da infidelidade é para a vida toda, né? Para a vida toda. E ela não vai acabar. Quando existe perdão, existe propósito. Muitos casais que passaram essa experiência vivem bem, vivem bem. Por quê? Estava aberto ao perdão. O casal estava aberto ao perdão. E ali houve realmente um querer recomeçar. E esse querer recomeçar é que reestruturou novamente o seu casamento. E quando o casal é capaz de dar a volta por cima, a pessoa já tem muitos casos. Olha, a nossa vida foi preciso acontecer isso para a gente ficar tudo errado. Estava tudo errado, nós dois estávamos errados. A nossa vida agora vai ser diferente. Nós aprendemos um pouco do nosso erro. Então, por isso, vocês devem sempre estar dispostos ao perdão. Para concluir, vamos lembrar, quando a gente fala que Deus vai me castigar por isso, porque eu aconteci um deslize meu, pai. Vamos lembrar que era melhor conta. Ninguém te condenou, não. Eu também te condenei. Vai, muda de vida, não pega mais não. Então, se você tem esse momento de deslize, se você tem esse momento, vai, Deus te deu perdão, mas muda de vida, não pega mais não. Então, Deus te deu uma oportunidade, não perde mais não. Agora você querer que a outra pessoa te acolha e você continuar mesmo ele, um dia cansa, um dia cansa. Olha, para, não consigo mais. Já quantas vezes eu perdoei, quantas vezes eu permiti que voltasse para casa, mas eu não aguento sofrer mais. A cada dia é uma decepção. Lembre-se, Deus não fez assim. E foi Ele que te abençoou. Então, olha, sempre o caminho certo. O caminho que Deus te indicou nunca foi o caminho errado e nunca vai ser. Nós é que desviamos do caminho que Ele mostrou para nós. Nós pegamos atalhos, pegamos caminhos diferentes, mas Ele indicou esse caminho. E hoje, às vezes, o casal, o esposo e a esposa, se deixa levar muito pelas conversas. E quando acontece isso, o que a pessoa diz? Olha, padre, da mesma forma que a pessoa, o meu esposo ou minha esposa tem direito, eu também tenho. Eu paguei a mesma moeda. Assim, o que o senhor sentiu? Uma frustração, uma tristeza. Por que eu fui errado aquilo que eu? Mas acontece, eu paguei a mesma moeda. Ele me traiu, eu também fui lá e não fui fiel a ele também. Mas eu pedi tanto que eu fiz isso, porque eu sujei também a minha dignidade. Isso não resolve o problema, não. Você vai causar mais um. Depois que você coloca as coisas nos lugares, você vai dizer, por que eu fiz isso também? Porque se a pessoa errou, eu não tenho que errar com ele ou não. Aí eu tenho direito a mesma coisa. Ninguém tem direito. Porque não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Não vai voltar atrás mais. Então que você valorize muito o que Deus abençoou. Valorize muito. Esteja aberto ao perdão, os dois. E quando você cometer o deslize, que você tem a oportunidade de começar de novo, valorize. Porque a segunda, a terceira, a quarta, às vezes pode ser tarde demais. Às vezes vai ter a segunda, às vezes vai ter a terceira, às vezes vai ter a quarta. Vai ser uma só. Então, Deus uniu você. Então, respeita o seu esposo, respeita a sua esposa.
porque vocês foram abençoados às bênçãos divinas. E não é porque a outra pessoa diz que está fazendo isso, que você faz também. Cuidado com os amigos, cuidado com as amigas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, pelo nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Seu Pôncio Pilatos foi crucificado no sepulcro. São os mortos, ressuscitou do seu direito, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde admira os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus os nossos pedidos, as nossas preces de filhos e filhas.